Que a paz do nosso Divino Mestre, que a nossa consciência, que os missionários do Cristo, que o seu Evangelho, a luz incriada a quem chamamos Deus, faça-nos neste momento instrumentos de sua paz. Sabemos que o assunto não é tão simples, por sinal muito polêmico, e está perturbando mais da metade da humanidade na atualidade. Não é novo porque 2.700 anos antes de Jesus, a sabedoria encarnada, ou 3 vezes grande, se vocês preferirem, Hermes Trismegisto, já falava da ideologia de gênero. Já falava que nós nascemos com 2 polaridades e cabe à consciência ativar esta ou aquela, não conforme estamos vendo hoje. Hoje eu desejo ser homem, ativo esta, amanhã desejo ser mulher, ativo aquela, ou ora ativo as 2. Não é para isso que foi feito o sexo, conforme dissemos. Na visão de Emmanuel, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, sexo, o mecanismo, é espírito, o princípio inteligente do universo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. A energia sexual que está a serviço do sexo, como recurso da lei de atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, na perpetuidade do universo. Então, a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades da qual esta energia se reveste, que é força, vitalidade, vida, a quem nós chamamos de Evangelho. E nesse sentido, no início, vamos deixar em branco a tela. Houve início para Deus? Então não houve. Então, a luz incriada, se assim podemos dizer, no início era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem esse Verbo, que nós chamamos de Evangelho. Quando esse Verbo toma forma, nós o chamamos de o Cristo cósmico. Quando esse Cristo, expressando o Verbo, obedecendo às ordens da luz incriada, ele se faz carne, porque é esse elemento que vai gerar a vida. Então, da luz incriada, o Verbo Criador, o Cristo e o psiquismo divino é o que se expressa através da mente crística como emanação ou emanação da mente cósmica. E essa energia temos alguns nomes. Além de ser uma fração do psiquismo divino, tem o nome de espírito. Então, sexo é espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo, o átomo primordial, a mônada primordial, ou se quiser dar outros nomes, fascículos de luz. Então, esse que é espírito. Porque essa energia, ao unir-se em 2 ou mais, transforma-se no amor. E o amor na ação transforma-se em energia sexual. A energia que gera, nutre, sob a regência de uma lei que organiza e mantém a vida. Então, esse energismo sobre a regência do Cristo toma todas as formas, ou compõe e anima todas as formas. Para a matemática acadêmica, essas formas chamadas de fractais, que nós as chamamos de elementais, compõem todos os corpos da natureza.
Inclusive, Allan Kardec, na obra A Gênese, as chama de figuras simétricas que compõem os indivíduos. Na realidade, foi Galileu que assim afirmou e Allan Kardec apenas anotou no capítulo 6º desta obra. Então, essa energia compõe, inclusive, o que nós conhecemos como Jesus, que não é o Cristo, mas uma fração diminuta daquele. Ele, o nosso semelhante, o que atingiu o grau de evolução suprema em relação a nós terráqueos. O Cristo é a sua origem, assim como nós, o Espírito, a nossa totalidade, como nós vamos ver daqui a pouco, e a alma encarnada apenas uma diminuta fração. E para nós, como referência ou referencial, temos no Cristo o Evangelho vivo, o amor personificado, a força criadora em ação. Então, ideologia de gênero, a terceira parte. Esse é o espírito, o princípio inteligente do universo. Esse é o espírito, a individualidade, o ser imortal, com quase a idade do universo. Esse, a menor de todas as partículas, a matéria-prima do cosmos. Esse, uma individualidade, uma porção incontável daquele que com quase a idade do universo. É esse átomo primordial que, ao unir-se em dois ou mais, transforma-se na matéria elementar, que é o amor, que vai transformar-se no fluido universal, no princípio vital, na matéria mental, no átomo físico. Também tem o nome de átomo, mas não é aquele. Este é uma porção daquele. E esse átomo é que vai compor o reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, e no ápice do corpo humano, esse átomo físico se transforma naquele psi-átomo. E esse psi-átomo é que compõe o espírito. Esta é a visão de Hernani Guimarães Andrade. Para alguns, para Amar Regis de Carvalho, que tinha-o como um amigo íntimo, Hernani Guimarães Andrade. Respeitado em mais de 140 países, e na obra Psiquântico ele narra isto. Só existe um único elemento em todo o cosmos, este, que dá origem a todas as formas atômicas, a todas as formas moleculares, celulares, até o ser humano, e no ápice do corpo humano transforma-se de algo físico em psi, a começar pelos instintos, que se transformam em sensações, mais tarde em emoções, um pouco mais em sentimentos, mais tarde se organiza como pensamentos, depois como estados de inteligência e termina como estados de consciência. Esta é a consciência, a síntese de todas as nossas vivências. Esse elemento, como eu disse, inicialmente ele se transforma no amor, quando une-se em dois ou mais, nesse oceano de fluidos, no qual, nesse oceano, estamos mergulhados. Na visão de André Luiz, o fluido cósmico universal é o plasma divino, o hálito do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então é neste oceano de fluidos formado a partir deste elemento que, quando eles se unem dois ou mais, se transforma num oceano de fluidos, um oceano de amor. E esse oceano, quando essas duas partículas se unem duas ou mais, compõe, a partir do próprio amor, o que nós chamamos de energia universal, de matéria mental, de bioenergia, de princípio vital, até chegar nesses estados diversos, quando toca-se na mente humana ou nas mentes dos luminares, quando nós pensamos, nós criamos átomos físicos.
partículas subatômicas, fluidos, energias. Quando elas se condensam, princípios vitais, bioenergia. Quando elas tomam forma no nosso mundo, átomos. Não existe nada em a natureza que não seja feito de átomos físicos, que tiveram a sua origem no átomo primordial. E é esta energia que vai compor os corpos. Nelas presenciamos o ato sexual. Um simples átomo relaciona-se sexualmente com outro átomo e permuta energias a ponto de um equilibrar o outro ou um desequilibrar o outro. Nesta parceria, um pode ganhar um elétron por estar desequilibrado e se recompor, ou nessa parceria perder um elétron e desequilibrar-se e morrer na forma. Então, desde esses estados conceptuais existem os dois polos, o yin, o yang, a ânima, o ânimos, o positivo, o negativo. E para os que não sabem, tudo que é positivo hoje nasceu do negativo ontem. Tudo que é clarinho hoje nasceu do escurinho. Então, se alguém tiver preconceito contra o escurinho, é melhor mudar de ideia, porque a chamada Eva, uma moreninha muito linda que deu origem à humanidade, não foi Adão, não. Se tiver existido antes, foi uma mulher. Mas conforme a Gênese de Moisés, Deus os criou macho e fêmea. Então essa invenção de costela de Adão, isso é história da carochinha. Porque se alguém ainda acredita em Eva e Adão, eles só tiveram Abel e Caim inicialmente. Caim matou Abel. Fugiu para o norte, não sei das quantas, casou-se com a mulher e construiu uma cidade. Mulher de quem? Se só existia Eva e Adão. E 700 anos depois, Eva e Adão só tiveram mais um filho homem, o Sete. Então não teria como dar continuidade. Então é apenas uma metáfora. E se vocês tirar uma das tomadas para descobrir os dois fios, negativo e positivo, diga-me qual a energia que é a melhor. Diga-me qual o valor da energia positiva sem a negativa. E vice-versa. Então, ambas se completam. Agora, na eletricidade, elas precisam se comportar numa polaridade X e na outra Y para que haja um trabalho. Como no homem ou a mulher, a polaridade masculina e a feminina, a junção das duas dá origem a uma vida, que é a junção dessas duas vidas. E nesse dinamismo perpétuo, dessa partícula primordial, gerando todas as formas fractais ou elementais, compondo desde as mais simples às mais complexas, formando a vida no mundo atômico, subatômico, e a partir dos átomos, a união de átomos simples formando átomos mais complexos. Isso nós chamamos de processo de individualização, a soma de muitos. Por isso que o nosso corpo, a soma de mais de 100 trilhões de células, apenas 10% de células humanas e 90% de células de bactérias, ou em formato de bactérias, de micróbios, de vermes, de vírus, ultravírus, que ainda são menores do que as células, para formar o nosso corpo. Mas a soma de um número incontável de elementos. Então, 4 hidrogênios simples se unem para formar o segundo elemento. Esse vai ter 8 elementos. Na formação deste, libera-se 2 elétrons, porque tem 4 elétrons e 4 prótons. Neste elemento, 2 prótons se tornam nêutrons, 2 permanecem como prótons, 2 elétrons são liberados, 2 permanecem, 6 elementos formam o segundo elemento do sistema periódico. E vai até os 92 conhecidos, criados pela natureza,
e outros tantos criados em laboratório. Alguns criados em laboratório duram 2 milésimos de segundo, porque o homem não conseguiu a estabilidade para esses elementos. E a partir desses elementos, da combinação deles, por exemplo, o corpo humano, basicamente é composto, assim como todas as formas da natureza, de 4 elementos básicos: o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, assessorado por outros, dependendo da forma. Então, ele se une para formar moléculas que compõem o reino mineral. Não existe nada no reino mineral maior do que uma molécula. Se existir um ser maior do que esta, nós já não estamos falando mais de reino mineral. Quando as moléculas começam a se unir, a depender da quantidade e especialização, elas transformam-se de algo mineral na transição para o vegetal, chamado de vírus. Seres super harmônicos. Quando nós os desarmonizamos, eles reagem contra nós e geram as doenças. Então, doenças não são provocadas por vírus nem bactérias. Somos nós que os desorganizamos, vírus e bactérias, e criamos em nós as chamadas viroses, que nós criamos, que a medicina não consegue classificar que vírus é esse, que capacidade de virulência é esta, e por não saber de onde vêm esses pequenos alienígenas, classifica-os como virose. E quando essas energias atravessam a fronteira dos instintos e partem para o mundo das sensações, das emoções, e quando nós não sabemos como terapeutas classificá-las, nós as chamamos de fibromialgia, causando as dores na alma, nos processos, desde a mais simples tristeza ao mais profundo estado de depressão e outras psicoses. Então, a célula vegetal, formada de bactérias, existe no íntimo de bactérias vírus e outras organelas, que são seres menores formando um ser maior chamado de célula vegetal. Vemos várias coisas compondo este ser. Tem um governo organizado, embora o governo está nesse nucleolo, a ciência hoje detecta não o governo da célula no seu DNA, mas percebe que as células humanas, animais, vegetais, são mais governadas pelo elemento externo do que pelo interno. Por isso que nós somos mais Marias com as outras do que senhores do nosso próprio destino. Porque se não estivermos atentos, uma simples água nos muda o humor, a depender do que tem dentro dessa água. Então, a lesma folha faz a fronteira entre o vegetal e o animal. Como animal, ela se nutre de tudo que necessita em 2 semanas, de um único elemento, de uma única alga, e o resto do ano faz fotossíntese, vive de luz. Se existe alguém que vive de luz, é o reino vegetal. Ele transforma luz em alguma coisa, segundo os doutores em biologia. De modo que esta lesma folha avança, porque nos vegetais, as plantas que se aproximam dos animais já têm instintos, não mais a sensibilidade do mineral, mas têm instintos, e a partir de certas espécies animais, porque aqui já está a célula animal, mais sofisticada, com mais elementos, com mais complexidades, porque além da força de atração, da sensibilidade dos instintos, aqui nós vemos desabrochar a inteligência, porque o animal está rumando para o pré-humano, o reino que divide ou que está entre o animal e o homem. Esses seres pré-humanos, ora podem tangibilizar os seus corpos, ora podem desaparecer em nossas vistas ou diante dos olhos. Onde eles trabalham? Dentro e fora de nosso corpo. Eles já animaram corpos animais.
O corpo humano tem algumas diferenças, pelo menos menos de 2% em relação a um rato, a um chimpanzé, a uma galinha, mas tem diferenças, por isso eles vão fazer um estágio em cada sistema do corpo, antes em cada órgão, vendo o que foi acrescido, depois animando o corpo. Eles são chamados em nós o ser do corpo, e como ser do corpo, se eu não o oferto meios melhores, eles obedecem mais o meio externo do que nós. Eles não sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E algo no corpo chamado desejos pode convencê-lo do que o melhor é o prazer momentâneo, o prazer a curto prazo, porque eles não sabem que isso vai gerar dores a longo prazo. Então eles aceitam o prazer a curto prazo, porque normalmente alguém que os está ofertando, oferta com convicção, e quando nós não sabemos disso, aceitamos o prazer a curto prazo e depois temos dores a longo prazo. Com isso, viciamos nossos corpos e depois perdemos o controle da própria vida. As células humanas, as mais complexas até o momento, por não conhecermos anatômica, biologicamente, outros seres neste plano com a nossa instrumentação daqui, mas as células de um plano um pouquinho acima da Terra, ao invés de 2 escadinhas do DNA, tem 4. Então eles próprios criam os seus corpos, não precisam de gestação. Um espírito que tem a polaridade masculina e feminina nele equilibradas, ele usa as suas 2 polaridades, na visão do cientista Michio Kaku, e ele chega a gerar a árvore genealógica inteira dentro dele. Então a mãe é ele, a sogra é ele, a nora é ele, o genro é ele, e se brigar com a sogra, com a nora e etc., já sabe que está brigando consigo mesmo, que é o que nós mais fazemos. Sofremos porque brigamos conosco mesmo. Conosco mesmos. E a célula humana compõe essa maquinária que é considerada a mais perfeita obra do mundo físico, a 8ª maravilha. E quando chega no ápice do corpo humano, no sistema nervoso, tudo que é físico, tudo que é átomo físico, moléculas físicas, consciências físicas, transformam em psi, transforma nesse elemento. Esse elemento que vai compor um universo mais especializado que ele, que vai servir no futuro da lei que governa o corpo físico, que nós chamamos hoje de perispírito. E é esse perispírito gerenciando o corpo físico que compõe a alma. Por isso que em cada encarnação fabricamos uma alma, na visão de Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida. Você sabia que a alma nasce assim? Muitos pensam que a alma nasce pronta, vem de cima para baixo. Quando o espírito encarna um ponto da sua autoconsciência pura, na realidade esse ponto não é a alma, é apenas uma semente. Esse ponto vai ser o centro da consciência individual, que vai aglutinar em torno de si elementos psíquicos, emocionais, para compor o que nós chamamos de modelo organizador biológico, que vai atrair os elementos que compõem o físico, para formar o que nós conhecemos como personalidade, cujo subconsciente é uma representação das experiências já vividas, que nós chamamos de inconsciente. E este ponto de autoconsciência pura deveria representar o superconsciente em nós. Quando ele se conecta com o superconsciente, ele transforma o subconsciente através das ações conscientes, enriquece e ilumina o inconsciente e a alma se ilumina. Porque o processo de iluminação da alma é quando ela sai da influência e passa a influenciar. Enquanto formos influenciados pelo físico, estamos aprisionados no que nós chamamos de sombras, a ignorância de si mesmo.
Quando começamos a governar com sabedoria esses elementos que compõem a nossa unidade consciencial, a alma em construção, nos conectamos com a nossa essência, o Cristo em nós, e com incontáveis vivências, e começamos a transcender do trivial, dos prazeres ilusórios, para os prazeres perenes. Por exemplo, se o ato sexual provoca um prazer de 4 a 15 segundos, a permuta através da afetividade pode gerar um êxtase perene. Mas não só a permuta de um ser humano para outro, mas de um ser humano consciente para com um animal, para com um vegetal, para com qualquer coisa que ele relaciona. Quando nós percebemos esta complexidade da qual fazemos partes e na qual existimos, e começamos esse diálogo com todas as coisas que são expressões de Deus, e se olharmos em todas as coisas, podemos dizer, somos nós mesmos em várias frequências. Se eu olhar para vocês, como estou olhando agora, eu estou me vendo. A vida é o espelho da alma. Então, quando eu começo a fazer isso conscientemente, não só soluciono tudo aquilo que eu chamo de causa perturbadora, geradora das enfermidades. Cessando a causa, desaparece o efeito, porque agora eu não escolho mais a dor como ser iluminado para avançar, porque o amor é a única razão do meu existir. E a essa altura eu sei que o amor é a matéria-prima numa fronteira. Quando ele se ilumina e transforma-se em virtudes, o amor nesta outra fronteira é a lei que rege esta fronteira. Aqui o amor substância, que gera e nutre a vida. Aqui o amor lei, que organiza e mantém a vida. Então em nós o amor lei são as virtudes, o nosso caráter, a nossa ética, a nossa moral, os nossos valores imortais. E tudo que está mais corrompido do que transformado é o que nós chamamos de substância, que define o comportamento. Joana de Ângeles vem dizer que a personalidade é feita ou composta de essências e de substâncias. As essências são imanências da consciência, dos estados virtuosos. As substâncias são oriundas das outras encarnações, de experiências já vivenciadas e do energismo que assimilamos do meio em que encarnamos para compor o nosso universo biológico e perispiritual. E normalmente são essas substâncias que definem o nosso comportamento. Eu como algo mais denso, posso ficar mais nervoso, sexualmente mais apetitoso, ou coisas semelhantes. Quando eu me torno um ser mais negativo, alimento-me mais e normalmente de coisas mais densas. Quando eu me torno um ser mais positivo, entusiasmado pela vida, eu como menos e normalmente coisas mais sutis. E quanto mais sutil a alimentação, menos interferência no nosso sistema. Quanto mais densa e contaminada a alimentação, e eu pergunto a vocês, onde nós vamos achar a alimentação conforme os padrões da natureza hoje? Poucas mentes, como uma amiga adquiriu um sítio para exercitar o que propõe o despertar da consciência. Falou, veio à minha mente sítio São Sebastião. Não tem nada a ver nome. Não tem nada a ver mesmo. Mas eu gostaria de alguma coisa que ligasse ao despertar. Falei, deixa eu pensar. Então falei, você coloca vida e consciência, que significa que vocês vão respeitar a vida em todas as frequências e trabalhar com ciência naquilo que fizer. E ela parece que aceitou a proposta.
Então, quando temos essa ciência da vida e trabalhamos com ciência, respeitando a vida em todas as suas frequências, nós passamos a reger a nossa vida e não a vida regendo-nos. A depender do estado que estamos, quem comanda o nosso corpo é um refrigerante. E ai de nós se não trouxermos o refrigerante, ele pode nos induzir ao suicídio. A simples negação de refrigerante. Eu lembro quando minha mãe negava um doce, que eu entrava num estado febril e ficava até 8 dias. Enquanto me dava o docinho, eu não sarava. E podia medir, tinha febre. O corpo estava aquecido. Então, quem é que estava no comando do meu corpo? Eu, a consciência? Com certeza não, porque eu encarnei no corpo para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Onde está a harmonia na criação de uma doença falsa? Como nós temos uma amiga, basta o corpo fazer alguma coisa, ela já fala que é câncer. Até que ela construiu o câncer. E agora nós precisamos desconstruir. Agora, toda vez que o corpo der um arrepio, nossa, como eu estou saudável. Se o corpo está arrepiando, significa que está registrando alguma coisa. Não é verdade, enfermeira? Mas não é você não, eu olhei para a enfermeira ali, a ID, mas não é ela não. Nós a conhecemos, eu e ela conhecemos essa amiga. A mente não sabe o que é certo e o que é errado. A mente é um universo passivo. São os pensamentos que colocarmos lá, as emoções, os sentimentos, as ideias, os planos que dão direção. É como se a mente fosse um simples hardware, são software. O Júnior está aqui, ele pode explicar de software, mas a Andréia, que entendem e muito. Então ela é um hardware, um ambiente neutro. Agora a inteligência, a emoção, o sentimento, o pensamento, a imaginação, o que eu colocar lá para colocá-la em ação, isso sim vai torná-la perturbadora ou pacificadora, porque é ela que vai criar os hormônios. Quando pensamos, quando sentimos, criamos hormônios. Vários autores estudaram isso, mas André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, narra que todos os nossos hormônios são criados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, todos que governam nossos corpos, porque são hormônios psíquicos e físicos. Mas Leon Denis já sabia que um estado emocional, a vibração de um pensamento, a vibração de uma palavra, tinha o poder de expulsar ou de atrair, expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante ao pensamento. Então, se uma criança começa a ter lembranças de um passado que está no seu psiquismo, e ela, como espírito, escolheu a polaridade masculina, mas acabou de sair da polaridade feminina, que tipo de resquícios ela vai trazer? Principalmente se não encontrou no útero psíquico, emocional e físico de uma mãe, e nas placentas mentais de um pai, se não encontrou o equilíbrio sexual, os característicos para a formação do caráter, se não encontrou tudo que ela tinha para equilibrar-se, ela vai começar mesmo na gestação, induzir a mãe ao adultério, e o pai também. Isso são fatos, porque estão ligados ao psiquismo um dos outros. E se esse encarnante é mais desequilibradinho do que os dois que já estão encarnados, os três se perdem. Mas se o encarnante for mais equilibradinho, ele equilibra os dois. Se ele for desequilibradinho e os dois equilibrados, os dois o equilibram no processo gestatório. Então a mãe começa a sentir algo diferenciado, já sabe que o corpo é masculino, mas já tem algo feminino querendo falar mais alto. Ela já começa o diálogo orientador. E assim o pai já vai pacificando essas forças.
Nós temos aqui mesmo, frequentando esta casa, eu fiquei envergonhado, porque tudo que eu disse parece que não serviu para nada. A criança está manifestando o desejo de usar o batom da mãe, e ela acha tudo normal e vai apoiar. Não é esse o dever dos pais. O espírito escolheu um corpo sabendo que ele queria a experiência masculina. A lei não falha, a escolha do espírito também. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está ali. Agora, quem precisa, como primeiros professores no lar, que é a primeira escola, orientar o filho, isso normalmente, meu filho, usamos quando incorporamos à nossa realidade um corpo feminino. Você pode colocar aqui dentro de casa, experimentar, mas vai perceber que não é isso que você escolheu para você. Caso você escolheu equivocadamente, podemos dar um jeito nisso. Mamãe vai te levar a um psicólogo transpessoal de preferência e ele vai orientar-te para que você equilibre a sua sexualidade e aceite-se. Caso não aceite, nós podemos te levar à casa espírita consciente, que faz o mesmo que Kardec fazia, evocar a consciência e perguntar à consciência se ela escolheu viver uma vida nesses moldes, ou se ela escolheu uma vida para evoluir-se individualmente e harmonizar o contexto. Caso a sua consciência não esteja dando conta do recado e não tenha outra personalidade que já foi animada do sexo que está sobressaindo para trocar a personalidade, nós podemos devolver esse corpo à natureza para que coloque-o a serviço de outro espírito e você mudar de corpo. Porque isso é um fato no Oriente, um fato que nós vivenciamos e nos beneficiamos desse fato, a troca de espírito que Allan Kardec começou também a estudar, Chico Xavier estudou, vários outros luminares estudam. Se no autismo dá certo, por que na sexualidade, que é muito mais simples, não daria? Pergunte ao Dr. Sérgio Thyssen. Ele evoca a consciência do autista. E aí, orgulhoso, ditador, você vai querer continuar escravizando seus pais, envergonhando-se, alimentando seu orgulho, ou vai querer desenvolver a coragem moral? Ele recupera 80% dos casos, assim como recuperam 80% dos que estão em conflitos sexuais, os psicólogos conscientes. Então é dever nosso o conhece-te, para que possamos governar alguma coisa que conhecemos, porque agora eu sei que a alma de hoje vai tornar-se a mente de amanhã. Então a mente do futuro será a alma de hoje. E quando essa mente se ilumina, ela, segundo Joana de Ângeles, transforma-se no eu superior. E esse eu superior, quando se ilumina, transforma-se no Cristo em nós. E quando esse Cristo, animando outras personalidades, criando outros Cristos, a soma deles é o que conhecemos como Espírito, nós. E o que encarna é apenas um ponto de uma dessas personalidades. Cada uma é um Cristo que já gerencia mais de uma. Para ser um Cristo tem que gerenciar duas ou mais personalidades. Quando é uma só personalidade, está sendo gerenciada por um outro Cristo. Quando ela se capacita-se, o Cristo que a gerencia entrega um comando. Como Jesus disse-nos: assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio, quando estiver prontos para isto. E esse Espírito, hoje nós somos um deste, ou estamos num deste. E é Ele que escolheu para nós o que há de melhor. Para ser mais exato, é um dos Cristos que escolhe para nós o que há de melhor. Carlos Torres Pastorino é que afirma isto.
Não somos nós, personalidades, que escolhemos, porque na maioria das vezes não sabemos, é o Cristo interno que faz isso. E esse Cristo, representando a consciência, é Ele que constrói a mente no processo encarnatório. Então a mente é uma emanação da consciência que se expressa através do Cristo. Joana de Ângeles. Na sua imensa complexidade, a consciência, a individualidade em si mesma, expressa-se através do eu superior, que é esse Cristo. E a mente é uma emanação da consciência, que está a serviço desse Cristo. E é nesta mente que ele gesta a própria alma, o ponto de autoconsciência pura, como uma semente de uma única laranja num pé de laranjeira. O pé de laranja ou laranjeira, a consciência, a laranja, o Cristo, a semente, a alma. E essa semente vai ser lançada à terra. Que terra? O perispírito, as energias do contexto. E qual outras terras? O corpo físico. E qual a função dessa semente? Transformar luz em alguma coisa. Não é essa a função do reino vegetal? Vai transformar a luz da força vital em átomos, transformar em vários mecanismos, em nós que nós chamamos de reinos, e quando chega no ápice do corpo humano, de algo físico se transforma em instintos, sensações, emoções, sentimentos, até transformar-se em estado de nossa consciência, o energismo do corpo. E a isso chamamos de energia sexual, é para isso que ela existe. Se eu escolher fazer isso sozinho, como Chico escolheu, como Divaldo escolheu, eles se iluminaram. Podemos fazer a dois, onde um já está equilibrado e o outro também, a coisa acontece mais rápido. Ou um em equilíbrio, auxiliando o outro a equilibrar-se. Os dois em desequilíbrios normalmente se derrapam, ou derrapam se não tiver referências ou referenciais e não desejarem se instruir para tal. Normalmente é os que vivem pelo sexo. Acabou o prazer com aquele corpo, com aquele biotipo, acabou o amor. E o amor acaba? Eu sou o amor. Tudo que existe são frações do amor. Então o amor não acaba. O que acabou foi o desejo por aquele fulano, por aquela fulana, por aquele ato, por aquela forma. E aí busca um outro parceiro, como um amigo outro dia veio se queixar. Eu tenho um trauma dos 7 anos. Uma mulher, quando chega nos 7 anos, desmorona, arranja outra, vão dar 7 anos. E está faltando, né, vergonha na cara, não? Consciência. Porque quando a responsabilidade vai aumentando, que os filhos chegam, porque com uma chegou um filho, com outra chegou gêmeos, será que não seria isto? Vai ter escola, vai ter isso, vai ter aquilo, a coisa vai avolumando, e aí culpa a mulher e culpa os anos que não tem nada a ver com isto. Porque não são as coisas que nos equilibram, somos nós que equilibramos as coisas. Lembra que colocamos com Kardec no bloco passado, antes de criarmos a coisa para os homens, precisamos preparar os homens para a coisa. Então, antes de criar um corpo para o espírito, precisamos preparar o espírito para o corpo. Então, o corpo vai ser o seu instrumento e não ele instrumento do corpo. Quantos mortos vivos existem? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. O que significa essa mensagem de Jesus? Então, quantas pessoas só têm olhos para os prazeres ilusórios, transitórios, perecíveis, e não abre mão desse prazer para experimentar algo perene, real, pacífico e pacificador. Então perceba, vamos fazer um breve relato a partir agora dessa conclusão. Em se tratando de alimentação, Madre Teresa de Calcutá chegou a alimentar-se de um copo
uma xícara de água por semana, de alimentos físicos, propriamente ditos. Há pessoas como eu, que comiam uma média de 5 quilos por dia, e quase nada produzia. Agora imagine alguém com uma xícara de água de alimentos físicos por semana, produzindo o que essa jovem produziu. Outra como a irmã Dulce, que um panetone de 250 gramas, para ela dava para 1 ano. Alguém insiste em deixar 2, esse dá para 1 ano. E às vezes um panetone, para alguns, não dá para uma pegada. E esquecemos que cada alimento vem gravado na sua consciência tudo que ele registrou desde o instante conceptual. Todos os seres que pensaram, sentiram, falaram e viveram a experiência, gravaram nesses elementos desde o instante conceptual até aquela configuração. E se não estamos atentos e às vezes distraídos, uma simples música pode nos induzir ao adultério, a depender da sua mensagem. Um simples filme, uma novela, e nem precisa ser a novela inteira, um capítulo, uma cena. Eu sou o Espírito, a mente está a meu serviço, sou eu que escolho pensar, e não os pensamentos que me escolhem conduzir. Sou eu que escolho qual tipo de sentimento que vou gravar neste pensamento. Qual tipo de roupagem que vou usar como palavras. Qual tipo de atitude que vou cultivar o que eu criei. Sou eu que escolho se assim sei e se assim acho. Do contrário, eu me deixo levar, como uma música de um compositor. Deixe a vida me levar. É assim? Sou eu que levo a vida. Para onde eu escolher levá-la. Mas se insistir em levá-la para o desequilíbrio, ela me pede de volta a vida que ela mesma me confiou. Por isso, a vida para nascer morre. E para viver, mata. Quando entramos num processo gestatório, não devemos esquecer disto. Que sou eu, pai, sou eu, mãe, a partir dos meus desejos, ou de nossos desejos, que estamos começando a construir o modelo organizador biológico, o perispírito do nosso futuro filho, ajudando-o. Somos nós que estamos construindo a veste biológica, com todas as tendências e aptidões. E normalmente há pais e mães que desconhecem que estão gestando algo a 3, para que mais tarde entreguemos a empresa para que esse administrador a gerencie. E há mães e pais que nunca entregam o comando. O filho é meu, a filha é minha, e não tem direito de escolha. Não preparamos os nossos filhos para a vida, e depois da vida, com todas essas propostas desequilibrantes dos homens, não da vida em si, arrasta os nossos filhos para o abismo. Mas especialistas como o educador, pai, cientista e professor de medicina, espírita, Sérgio Felipe de Oliveira, doutor e mestre em psiquiatria, neurocirurgia e etc., se ensinarmos aos nossos filhos a respeito da luz incriada, Deus, e da lei do trabalho, por ser a cada um conforme as suas obras, de 0 a 3 anos após a concepção, o nascimento, melhor dizendo,
pode soltá-lo que ele não erra o caminho, pode soltá-la que ela não errará o caminho. Se não lembramos que no ventre este encarnante aprende 10.000 vezes a mais. No ventre. Está aqui a Andréia. Posso citar? Júnior. Júnior primeiro estava com o pé na cova. Primeiro a gente tirou ele da cova. Conversando com a sua consciência, ele escolheu viver, porque já estava mais para lá do que para cá. A Andréia com um útero repleto de miomas, com a cirurgia pré-agendada, não é isso, Andréia? Tivemos a coragem de pedir para suspender a cirurgia, e ambos, com os seus padrões morais, vibracionais e vibratórios, com seus caracteres de todas as formas harmoniosas que conseguiram, gestaram uma estrela. Qual é o nome da estrela? A Heloísa, que cedeu a você uma infinidade de células-tronco, assim como para Júnior também. Você tirou o útero quando teve a Heloísa? Dá para vir o Joaquim, o Manuel, alguém? Estou me preparando para isso. Porque isso que acontece na gestação. O encarnante ajuda a mãe a reconstruir o corpo. Então ela e ele são exemplos vivos, e temos vários, porque já temos 33 filhos, netos, porque filhos são vocês, que são nossos filhos, que nasceram de mães e pais com dificuldades gestatórias. 34, nasceu outro anteontem, né? E vem chegando mais. E está chegando mais por aí. Que chique. Então percebe, quando nós temos consciência, eu sei que eu sou o Espírito com quase a idade do universo. Já fui desde um átomo a qualquer um dos minérios do reino mineral. Desde os mais simples espécimes a qualquer forma do reino vegetal. Já animei desde as lesmas folhas aos pré-humanos. Será que não tenho condições de criar um corpo novo? Um órgão novo, já que a maioria dos animais tem capacidade de criar um corpo novinho. O caso das algas, que a gente não vê nem sistema digestivo, que parece mais um guarda-chuva. Além de algumas serem eternas na forma, para a ciência, porque mais de 200 anos, o corpo vai envelhecendo, ela vai destruindo as partes envelhecidas e construindo novas, vira um bebê outra vez. Ou se escasseia o alimento, ela faz o mesmo, porque necessita do mínimo como um bebê. Uma simples alga, sem falar de uma lagartixa que constrói um rabo novo, sem falar dos peixes que eu mostrei que nascem fêmeas, todos eles, e parte deles se transformam em macho, para dar continuidade à espécie, sem falar de outros peixes que nascem todos machos, e alguns se transformam em fêmeas, mesmo processo. Outra espécie ainda de peixe, que nascem machos e fêmeas, onde o líder do cardume é um macho, mas se ele morrer, e o mais saudável for uma fêmea, ela tem uma semana para transformar em macho e assumir o cardume. Se esses seres que nós já fomos e animamos sabem fazer isso, por que eu preciso violentar o meu corpo com hormônios? Se eu acho que Deus errou. Porque as mães podem, por ignorância, ter vacilado, sim, os pais também. Mas eu deixei para dizer aqui, e agora, será que o Espírito não sabia disto? Que ele iria escolher o sexo masculino e a mãe ia apoiá-lo, ou melhor, o pai ia apoiá-lo e a mãe gostaria de uma menina? Será que ele não sabia? Alguém colocou ele numa furada? E ele tem o direito de trocar de corpo, ele pode recusar e outro espírito assumir, porque Alamar Regem de Carvalho, você não vai morrer de novo, meu amigo. Você já passou para outra esfera. Foi você que me confidenciou, que ouviu isso na Mansão do Caminho,
Não vai triturar o Divaldo, porque ele já está indo daqui a um tempo, pode ser daqui a alguns anos, porque essa informação mais cedo ou mais tarde virá à tona, que disse que o espírito pode trocar de corpo entre a concepção e o nascimento. Se percebe que a mãe está destonando ao pai, que os dois não estão se entendendo, e ele percebe que vai nascer com os dois órgãos, porque o pai tem o poder para mudar o sexo da criança, a parte externa, e a mãe também, e se os dois não se entenderem, nasce com os dois. Joana de Ângeles narra isso em suas obras. Mas isso são raros os fatos, e mesmo nesses fatos raros, se eu percebo que estou na embalagem trocada, por que não trocar de corpo? Se o corpo não é meu. Se eu sou um espírito que já animei mais de 7.000 corpos humanos, será que mais ou menos 50% não foi feminino e outros masculinos? Será que eu não tenho algo em mim? Ou alguém mais hábil? Vocês podem falar, mas será que numa encarnação eu posso vir mais sábio nessa e no futuro eu animar uma outra que não seria? Pode. Eu disse que na revista Espírita o caso da menina Clary. Numa encarnação, Deus concedeu a ela um corpo vicioso e ela o tornou virtuoso, numa encarnação. E o outro espírito, meu amigo Hermann, animar um corpo vicioso na Alemanha, na Austrália, e um virtuoso na Alemanha ao mesmo tempo. E Allan Kardec, o druida, era vegetariano, reencarnacionista naquela época. E o Hippolyte Léon Denisard Rivaio era cético, carnívoro. Isso não diminui os valores nem de um e nem de outro. Mais tarde, quando a personalidade de Allan Kardec soma-se ou assume o comando, porque na obra a reencarnação de um druida é muito claro quando o espírito Zéfiro lembra Hippolyte da sua missão, e lá com todas as letras Kardec assume, e a troca de personalidade é muito clara na obra de Leon Denis, de Gabriel Delany, de Gustave Geley e outros. E a partir dali, ele que não admitia, foi investigar se as mesas realmente tinham cérebro para dar as respostas que estavam dando. E mesmo que permanecesse os dois, o cientista, eu sou o motorista, quando preciso pilotar o carro. Eu sou mecânico se ele der a pane. Eu sou eletricista se a casa der problema na instalação. Sou encanador e etc, etc. Mas sou o escritor, sou o palestrante, etc, etc. Eu tenho consciência das N personalidades, assim como Fernando Pessoa sabia, mas não sabia que era um deles. 127 personalidades no mesmo condomínio. 127 poetas. Já imaginaram 127 poetas dentro de vocês? E quando um assume para compor uma poesia, para escrever uma obra, veste-se diferente, come coisas diferentes, anda com pessoas diferentes? Já pensou o que os outros vão dizer de vocês? Quando vocês estiverem escrevendo uma obra que mudou todo o comportamento, mudou de amizade, mudou disso, enlouqueceram, o que aconteceu com vocês? Então vejam, somos esse espírito com quase a idade do cosmos. Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, é a obra. Somos o Cristo, conforme a obra O Despertar do Espírito. É esta individualidade que se expressa através desta. A mente é uma emanação da outra. Esse é o projeto reencarnatório que vai ser levado a efeito na mente, e expressando-se através daquela, valendo-se da mente para enfrentar as personalidades já vivenciadas no eu pessoal, que vai ser o condomínio, tendo esta fração como o centro da consciência individual, a alma encarnada.
E a mente que vai expressar-se através do perispírito para governar o físico. E nós, quando vamos orar, quando vamos falar com a nossa consciência, vamos para a mente. E na mente nós recebemos intuições da nossa consciência com tudo o que desejarmos para transformar o corpo ou a vida. Crianças com deficiência mental e física, ou deficiências mentais e físicas. Quando dialogamos com essas crianças, quando seus corpos dormem, falando com as suas consciências, mudam totalmente os seus comportamentos. Fatos. Quando nós colocamos algo em nossa cabeça, nós alteramos a estrutura biológica do corpo. Isso são fatos. Está aqui o nosso corpo. E nós podemos construir desde um átomo para compor uma molécula, para construir uma célula ou para duplicá-la, para revitalizá-la. Desde um átomo que eu posso mentalizar se eu sei o seu formato. Se eu conheço a lei de aglutinação. Nós mostramos com o André Luiz, se eu souber a lei de aglutinação, eu construo o corpo inteiro. Com a mentalização eu posso construir um órgão novo na visão de Camille Flammarion, ou alterar o já existente. Esse órgão pode ser uma vagina, pode ser um pênis, pode ser o que for um órgão. Porque o primo do João Francisco construiu um fígado novo, que é muito mais complexo do que a elaboração de um pênis, por exemplo. Muito mais complexo. O fígado tem mais de 500 funções. E esse jovem construiu um fígado novo só agradecendo o possível doador, a família, e pedindo perdão ao corpo e assumindo viver uma vida nova. Só isso que ele fez. E no pré-operatório foi constatado o fígado 100% reconstruído. Eu poderia citar dezenas e centenas de casos. Então, as criaturas que estão sofrendo, porque o sofrimento é muito grande, porque já passamos por isso. O conflito sexual. Se acham que estão no corpo trocado e não sabem da possibilidade da troca de espírito, da troca de personalidade, de subdivisões que pode trocar só o comando local. Eles podem visualizar um corpo feminino e transformar a estrutura do corpo como faz um simples peixe, sem violentá-lo com hormônios perturbadores, que fatalmente vão gerar estados cancerígenos, levar à depressão profunda, ao suicídio, vai deformar porque hormônio nenhum consegue construir o corpo como construímos com a mente em equilíbrio. Não existe a testosterona sintetizada ou sintética que supre a testosterona criada pela mente humana. O que você quer? Ser feliz ou ter prazer? A primeira pergunta. Se é prazer que você quer, a curto prazo e depois dores a longo prazo, até certo ponto você tem o direito de escolha. E depois a dor vai convidá-lo a voltar para o equilíbrio. Então, em qualquer estágio, seja do nascituro para o nascimento e os vários estágios, ou seja, o adulto em conflito, auxiliá-los. São seres que sofrem por não enxergar possibilidades. E quem quer apenas o nosso dinheiro vai ofertar parcelado uma cirurgia de troca de sexo, como oferta uma cirurgia de estômago que não resolve coisa nenhuma. Quase todas as pessoas que conheço que fizeram a redução e não tiveram a reeducação voltaram a engordar, muitas suicidaram, outras entraram em depressão. Se eu educo
o corpo, se eu como menos, as células que vão morrendo a cada segundo, que não tem função, o estômago diminui. Só de eu mastigar mais, eu já como menos. Se como menos, o estômago vai encolhendo até adequar-se à quantidade do alimento que eu estou trazendo. Isso é um fato que nós fizemos com o nosso. E eu pergunto a vocês, qual o laboratório interessado na saúde humana? Com raríssimas exceções, já que remédio nenhum cura coisa alguma, em parte alguma do cosmos. Nem remédios físicos, nem psíquicos, nem espirituais, no sentido de algo que vamos receber de alguém. Mas a mudança de comportamento do indivíduo compõe todas as formas harmônicas, dos átomos psi aos átomos físicos, para a cura da causa e a cura dos efeitos, porque corrigindo a causa, naturalmente desaparecem os efeitos. Vamos supor que a parte esteja em alguma das vivências, quer sejam femininas, masculinas em desequilíbrios e outras tantas, algumas possibilidades que pode estar nos perturbando hoje ou tentando nos orientar. Tem um projeto de integração de todas essas realidades num bloco harmônico, onde eu penso, eu sinto o que penso, eu falo o que sinto, eu vivo o que falo. Eu sou o espírito, por isso eu faço o projeto. E eu, a alma encarnada, neste espírito, acesso esse projeto, porque o projeto é dele, do espírito. Se eu me coloco à disposição, o que queres que eu te faça? A minha vontade é fazer a sua vontade, e a sua vontade é o meu bem. Entre em conexão com a minha consciência por querer fazer o bem a mim, ao contexto. Porque o comportamento de um ser com a sua sexualidade em desequilíbrio, ele pode perturbar centenas e milhares de crianças em poucas horas. Principalmente com a propaganda absurda, financiada por um banco, com certeza os seus diretores, sem caráter, patrocinar a pedofilia nua e crua, falando que é arte, por um corpo de adulto e crianças a palpar as partes de um corpo de adulto. Isso não é arte, só se for das trevas. A arte não é isto. A arte é a manifestação da beleza eterna e não da promiscuidade da perversão, que Hermes Trismegisto já afirmava, para termos o cuidado com o gênero, com a energia sexual, para não pervertermos os recursos, para não irmos para a promiscuidade, para a prostituição. Então, se o desequilíbrio é moral, eu vou trabalhar os meus conteúdos morais. Pode ter alguns nobres, outros mais ou menos, outros despertando, a maioria dormindo. Mas eu quero. Então eu faço um projeto para acordar essas potências. Mas pode não ser isto. Eu faço uma autoanálise e eu percebo que o meu corpo está desequilibrado. E eu quero equilibrá-lo. Então, eu troco a imagem de um corpo desequilibrado para um equilibrado. Todas as vezes que alguma coisa desequilibrante se manifestar, eu apresento a forma equilibrante. E ele vai gravar. E vai começar, porque o Cristo em mim está me assessorando, que também é chamado de vontade, que está a serviço da consciência profunda. É Ele que gestou a mente, o laboratório. É Ele que gesta o pensamento, o arquiteto. E normalmente é Ele que aprova o projeto, a oração. Então a consciência é a fonte inesgotável. A vontade, o Cristo em nós,
o gerente, a mente o laboratório, o pensamento o arquiteto, a oração como projeto. E a alma entra em ação, e essa luz que a envolve é o Cristo que a conduz. E a induz a buscar o energismo no cosmos, na natureza, para compor o que ela pretende como força criadora, a energia sexual. Agora ela vai usar o energismo para criar átomos, criar vidas físicas, criar vidas psíquicas emocionais e reorganizar a sua vida para um processo de plenitude, para um processo de plenificação. Não é difícil. Agora eu preciso saber o que eu estou conduzindo. Porque se a lei é de amor, justiça, não há punição em parte alguma. Não existe a possibilidade, mesmo que remota, de um espírito ter errado o cálculo, porque há uma equipe imensa assessorando-o. Sem falar da sua consciência, que tem quase a idade do universo. Não há possibilidade, mesmo que remota, que os pais perverteram aquele corpo a ponto daquela personagem não conseguir governar sem a anuência desse personagem. Se ele deixou isso acontecer, é porque ele quis tirar proveito, como o caso do autista. Já que eles não querem deixar eu ser quem eu almejo ser, então eu vou escravizá-los e vou tirar proveito disso. Então eu vou ser o rei e eles vão apenas me servir. E assim com outras situações. Por isso que André Luiz fala que não existe estados asfixiantes que o espírito não tenha valores para sair da situação, seja ele qual for, e em situação que for. Porque assim que ele decide trocar o prazer ilusório e transitório pelo prazer perene, eterno, a vida entrega-lhe todos os recursos harmônicos, a sua consciência todas as intuições instrutivas, outras consciências todas as inspirações, para que ele componha a harmonia do seu psiquismo e reconfigure os seus veículos de expressão. O mais discreto pensamento nos conecta com todas as nossas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Imagine a força de um pensamento bem arquitetado, onde eu estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E tudo que viso é a harmonia da minha consciência. E só se fica em paz com a consciência quem cumpre os seus deveres perante a lei. E o dever é a lei da vida. Ele existe desde as menores às mais elevadas atitudes. Em primeiro lugar para consigo, e depois para com a vida, para com todos. A responsabilidade moral é o resultado de quem cumpre os seus deveres. Recebe como auréola, como prêmio, como conquista, a responsabilidade, que vai dar à luz a liberdade, que vai gestar a felicidade. Então a felicidade é filha da liberdade, que é filha da responsabilidade, que teve a sua origem no dever fielmente cumprido, que propicia-nos a paz de consciência. E a paz de consciência é o substrato que compõe a responsabilidade, a felicidade, a liberdade. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que o seu Evangelho, como força, vitalidade e vida, faça-nos instrumentos de sua paz.